Bem, galera, o objetivo da nossa aula de hoje é trabalhar com modelagem de sistemas, né? Vou passar algumas ideias para vocês de como realizar a modelagem de um sistema de software, né? Vou dar alguns exemplos também, gosto de pegar, mostrar para vocês na prática, né? A ideia aqui. Esses aí são os tópicos que a gente vai ver: modelos de contexto, modelos de interação, modelos estruturais, comportamentais e dirigida a modelos. Eu estou achando um pouco avançado para o nosso nível aqui, né? No sentido de vocês estão no quarto período, né? Então, acho que a gente vai ficar até aqui só nos estruturais. Bem, modelar um sistema, né? O que é isso? A modelagem de sistemas é o processo de desenvolvimento de modelos abstratos de um sistema, de maneira que cada modelo apresenta uma perspectiva, né? Uma visão do sistema. Pode ser uma visão estática ou pode ser uma visão dinâmica de como que o sistema vai funcionar. Tá? Modelos de sistemas existentes e planejados. Os modelos de sistemas existentes são usados durante a engenharia de requisitos. Eles ajudam a esclarecer o que o sistema existente faz e podem ser usados como uma base para a discussão de seus pontos fortes e fracos. Os modelos de um novo sistema são usados durante a engenharia de requisitos para ajudar a explicar os requisitos. Então, esses modelos que serão apresentados aqui, normalmente ele vai junto com a especificação de requisitos, com o documento de especificação de requisitos. Os engenheiros de software, né, usam esses modelos para discutir propostas de projeto e documentar o sistema para implementar. Em um processo de engenharia dirigida a modelos, é possível gerar uma implementação do sistema completa a partir do modelo do sistema, né? É claro que é o ideal, você tem um modelo e aí você gera o código do software, né? Se o modelo for muito bem feito, você consegue fazer isso, né? Tem ferramentas para você gerar o código fonte a partir do modelo, é isso que ele quer dizer aqui. Bem, o que é uma perspectiva, né? O que é uma visão? Quais são os tipos de perspectiva que a gente tem de um sistema? Você tem a perspectiva externa, na qual você modela o contexto, onde que aquele software está inserido, né? Ele está inserido, ele vai comunicar com outros softwares, em qual contexto, né, que ele se insere? Ele se insere, por exemplo, como um sistema de emissão de nota fiscal de uma empresa que vende pacotes de turismo, né? Aí você consegue criar um modelo onde que esse software vai entrar. Então, isso seria uma perspectiva externa do sistema. Você tem uma perspectiva de interação em que você modela as interações entre o sistema e seu ambiente. Então, aí a gente vai ver na UML quais são os diagramas de interação que você pode ter. Você tem uma perspectiva estrutural, né, do sistema. Então, você tem modelos da estrutura do sistema, por exemplo, quais são as classes, qual o relacionamento entre as classes, né? Você pode ter esse tipo de coisa. Só um minutinho aqui. Beleza, só para não ficar gravado aqui, qualquer coisa depois podem reabrir o microfone aí tranquilo. E você tem uma perspectiva comportamental, em que você modela o comportamento dinâmico do sistema e como ele responde a eventos. Então, essas são as perspectivas do sistema aí. Tipos de diagramas UML. O UML é uma linguagem para você criar esses modelos, né? É uma linguagem de modelagem, não é uma linguagem de programação, né? Na UML você tem diagrama de atividades. Até vou mostrar um exemplo, inclusive seguindo a dica de um de vocês aí que me passou na última aula. Vou mostrar aqui. Eu tinha mostrado o Lucid e aí um colega de vocês me mostrou o Diagrams, né? .net. Eu dei uma olhada nele hoje mais cedo e gostei dele, assim, acho que dá para fazer alguns diagramas nele, sim. O diagrama de atividade mostra as atividades envolvidas em um processo ou no processamento de dados. Vou mostrar exemplos do diagrama de atividades. O diagrama de casos de uso, eu já mostrei um exemplo, né, alguns exemplos. Mostra as interações entre um sistema e o seu ambiente. Os diagramas de sequência mostram as interações entre os atores e o sistema e os componentes do sistema, né?
Então você tem os atores e você tem os componentes do sistema e como que você faz essa interação. Você tem um diagrama de classe que mostra os diagramas de classe mostram as classes de objeto no sistema e as associações entre as classes. Por exemplo, se vocês tivessem feito programação orientada a objetos, eu daria mais ênfase aqui no diagrama de classes para mostrar para vocês, porque vocês saberiam o que é uma classe, o que é um objeto, o que é uma instância, o que é herança, o que é polimorfismo. Tudo isso é explicado, né, na disciplina de programação orientada a objetos. Aí você vai usar uma linguagem de mais alto nível, por exemplo, Java, né? Essa é uma crítica que eu faço ao PPC de vocês. Eu já falei, engenharia de software tinha que ser lá para o 8º, 9º período, onde que você já tem toda a base de programação pronta, e aí você começa a ver ferramentas que vão auxiliar você como engenheiro de software a desenvolver um software, né? Por exemplo, programação orientada a objetos, você cria pequenos diagramas de classes e implementa essas classes em alguma linguagem de programação orientada a objeto. O que eu vou fazer aqui é um desafio, eu mostrar diagrama de classes sem vocês ter feito programação orientada a objetos. Vai ser um desafio para mim, mas eu vou tentar. Os diagramas de estado, que mostram como o sistema reage a eventos internos e externos. O diagrama de estado é muito mais focalizado ali em um determinado requisito do sistema. Às vezes não, eu vou criar um diagrama de estado aqui para explicar melhor como que vai funcionar, né? Você pode usar um diagrama de estados para isso. Por exemplo, vou fazer um sistema embarcado que vai controlar um elevador, por exemplo. Aí eu tenho o diagrama de estados, né? Quais são os estados? Você tem um andar 1, andar 2, andar 3, andar 4, andar 5, andar 6, andar 7, andar 8, andar 9, andar 10. Então você tem 10 andares. Você está no andar 1, o que você pode fazer? Você pode ir para a portaria ou você pode ir para o andar 2. Então você consegue modelar usando um diagrama de estados, né? Essa ideia aqui a gente mostra alguns exemplos. Modelos de contexto. Os modelos de contexto são usados para ilustrar o contexto operacional do sistema. Vamos ver aqui um exemplo, né, desse modelo de contexto. Veja só, você tem aqui esse software, que é aquele software médico de cadastro de paciente, né? Que é aquele PMS. A gente já citou esse sistema aqui, né? Esse software aqui está num contexto em que ele interage com o sistema de agendamentos, ele interage com o sistema de estatísticas. Essa interação pode ser assim, essa base de dados que ele tem, eu posso vir aqui nesse sistema de estatística, fazer uma consulta nessa base de dados para extrair dados para criar medidas estatísticas, né, por exemplo. Então eu posso ter aqui um sistema de geração de relatórios, em que eu uso também a base de dados. Então aqui é em qual contexto o meu software está inserido. Isso aqui é bem interessante. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem direto. Eu tenho uma empresa muito grande, Vale do Rio Doce, né? A Vale. A Vale ela tem N sistemas, aí vai criar um sistema novo, beleza. Esse sistema ele vai estar em qual contexto? Não, ele vai estar no contexto em que ele comunica com o sistema X, da parte lá de extração do minério, e que comunica com outro sistema aqui, que é a parte de venda de minério, e ele comunica com outro sistema aqui, que é a parte de manutenção de equipamentos. Então, esse diagrama aqui me apresenta o contexto do sistema. Especificamente, né, nesse exemplo aqui do livro texto de vocês aqui, que a gente usa do Somerville, ele está usando o sistema aqui de medicação, né, de prescrição de medicamentos, né, e esse sistema aqui interage com o sistema de registro de pacientes, com o sistema de gerenciamento de relatórios, com o sistema de estatística, com o sistema de agendamentos, com o sistema de prescrições e com o sistema de admissões, né? Se admitir um paciente, por exemplo, em um hospital, né? Bem, visões, perspectivas de processo. Os modelos de contexto mostram apenas os outros sistemas no ambiente e não como o sistema que está sendo desenvolvido é usado nesse ambiente. Os modelos de processo já revelam como o sistema de desenvolvimento está sendo desenvolvido e como é utilizado em processos de negócio mais amplos.
Aí o diagrama de atividades da UML pode ser usado para definir modelos de processo de negócio. Aqui ele mostra, ó, você tem um processo de negócio, né, em que aqui você tem um diagrama de atividades. Em um UML você consegue criar diagrama de atividades. Aqui você tem um ponto inicial, né, que é o estado inicial, e aqui você tem um estado final. Aí aqui você tem então esse aqui é o processo de negócio, como é que a coisa acontece toda, né? Então você tem aqui, ó, você tem uma atividade que é confirmar a decisão de internação. Então você vai internar um paciente. Dessa atividade de internação do paciente eu extraio mais duas subatividades, né? Que é informar ao paciente dos direitos que ele tem e registrar a decisão de internação. Então, esse registro de decisão de internação, ele tem aqui uma relação com o sistema, né, PMS aqui, que está definido. Feito isso, aí eu tenho uma opção aqui. Se o paciente for perigoso, né, no exemplo aqui, eu tenho que encontrar um local seguro. Caso contrário, não perigoso, eu vou admitir num hospital comum. Nessa atividade de admitir no hospital, eu tenho uma interação com o sistema de admissões. Então, você vai receber o paciente, vai fazer um cadastro do paciente, vai pegar algumas informações iniciais do paciente para realizar a admissão. Caso ele seja perigoso, aí você tem uma outra atividade no processo, que é encontrar um local seguro. Pegar o telefone aqui, vou ligar para um hospital, né, seguro, um hospital, para poder receber esse paciente, por exemplo, com problemas mentais, nesse caso aqui, né, algum tipo de deficiência nesse sentido aí. Então, encontrar o local seguro. Se não tiver disponível, olha para você ver, aqui ele está colocando um caso extremo, né? Transferir para a delegacia de polícia. Se tiver disponível, transferir para hospital seguro, que muitas vezes não tem vaga nesses hospitais, né? Então, está considerando essa situação aqui, né, de disponibilidade ou não disponibilidade. E aqui, beleza, então você já descreveu todo o processo. E aqui, esses processos se juntam a outros 3 processos aqui, né, conectados a outros 3 processos, que é informar a assistência social sobre esse paciente, informar parentes próximos e atualizar o registro, volta para ter a interação aqui com o PMS inicial. Então, esse diagrama aqui mostra o contexto, né, em que esse sistema, com um pouco mais de detalhamento, né, dentro do processo de negócio dessa empresa, desse hospital aqui, né, basicamente é isso que está sendo apresentado, né? E nesse caso aqui está descrevendo aqui o processo de internação involuntária, né, de forma involuntária, beleza? Então eu uso o ML para poder, aí aqui no ML, só mostrando os exemplos para vocês aqui, ó. Então se eu pegar aquele software, acho que foi ele não está aqui hoje não, como é que ele chama? Esqueci o nome dele, ele que indicou, Newton, foi o Newton que indicou. Foi o Newton. Foi o Newton, né? Foi o Newton, né? Foi o Newton que indicou. Então aqui, ó, acho que é diagrams.net. Eu acho que é isso mesmo, diagrams.net, tá até aqui já visitado, né? Eu posso vir cá, né, aqui, ó, no diagrams. Aí aqui eu vou em um ML, né, que a gente mostrou aqui, ó, e eu posso criar aqui um diagrama de atividades, ó. Eu tenho aqui, por exemplo, né, aqui eu tenho aqui, por exemplo, isso, aqui eu tenho uma atividade, ó, vou iniciar. Aqui eu tenho atividade, eu vou fazer essa associação aqui, né, dessa atividade, e essa atividade aqui pode ser, por exemplo, confirmar a decisão de internação, né? Então vem cá, confirmar decisão de internação, né? Eu venho cá, clico aqui, associo a esse cara, beleza. Desse cara aqui, ó, então ele já está associado. Aí eu tenho aqui uma atividade, né, de uma divisão dessa atividade, né? Então aqui certamente vai ter
esse componente aqui para a gente realizar essa divisão, né? Que seria esse fork ou esse join aqui, né? Então eu vou colocar esse cara aqui, beleza, ó. Daqui, né, eu tenho mais duas atividades, né? Tem uma atividade aqui embaixo, ó, lateral aqui que ele colocou, né? E eu tenho outra atividade aqui lateral, né? Beleza. Essa atividade aqui, o nome dela é informar paciente dos direitos. Informar paciente dos direitos, né? Aqui eu pego ele e faço a conexão aqui com ele, né? Então, ó. Beleza, tá aqui essa atividade. E esse aqui eu posso apagar, que não tem por enquanto, né? E a outra atividade que eu tenho descrita aqui é registrar a decisão. Registrar. Acho que eu só estou mostrando a ferramenta para vocês, tá? Registrar a decisão de internação. Aí aqui eu pego uma. Deixa eu ver se ele sai aqui. Sai, isso, beleza. Então aqui eu tenho esse cara ligado. Deixa eu ver se ele ligou. Aqui parece que não ligou. Pera aí. Deixa eu fazer só pegar essa associação aqui, né? Isso, garoto. Beleza, né? E essas se juntam, né? Então eu tenho aqui um join. Deixa eu ver se eu consigo. Não. Deixa eu ver se eu consigo rotacionar isso aqui. Deve ter como. Peraí. Rotacionar aqui. Aqui, ó. Isso, beleza. Aí daqui eu venho pra cá. Consigo realizar aqui essa junção dessas atividades aqui, né? Aí beleza, então aqui ó, eu vou criando o meu diagrama de atividades aqui, né, nesse formato. Não está exatamente igual a esse cara aqui não, mas se baseia, daria para eu criar aqui certinho, se eu perder mais um pouquinho de tempo. Isso aqui é um diagrama de atividades, né, que eu posso criar e explicar todo o fluxo aqui, né, de como o processo de negócio da empresa acontece. Então, esse seria um modelo de processo para um requisito específico, nesse caso, internação involuntária. Eu tenho também modelos de interação. A modelagem de interação do usuário é importante por auxiliar a identificar os requisitos do usuário. Modelar a interação sistema-sistema destaca os problemas da comunicação que possa vir, quando eu considero um sistema com outro sistema. Então, eu vou modelar a interação entre sistemas. Modelar a interação de componentes auxilia a entender se uma estrutura proposta de sistema pode fornecer um desempenho e confiança requeridas. Os diagramas de caso de uso e os diagramas de sequência podem ser usados para modelagem de interação. Então, em UML, tem dois diagramas que eu posso utilizar para modelagem de interação. Diagrama de caso de uso, que a gente já mostrou, diagrama de sequência, né? Vamos ver aqui. Então, ó, modelagem de caso de uso, ele está apresentando aqui tem os atores, né, e aquelas atividades, né? Então, os casos de uso foram desenvolvidos originalmente para auxiliar nos requisitos, né, na elicitação de requisitos e foram incorporados ao ML. Cada caso de uso representa uma tarefa distinta que envolve uma interação externa com o sistema. Os atores em um caso de uso podem ser pessoas ou outros sistemas. Então, o recepcionista do médico vai transferir dados para o sistema de registro de pacientes, né? Esse é um requisito. A gente fez um diagrama de caso de uso
para cadastrar, criar clientes, editar clientes, listar clientes na última aula, né? Só para mostrar para vocês, ó. A gente veio cá, né, na nossa aula, especificação de requisitos do sistema de vendas, e eu mostrei para vocês aqui, né, o caso de uso aqui, listar clientes, né? Então, o gerente pode listar clientes, vendedor pode listar clientes, né? Criar clientes, a mesma ideia aqui por trás, né, desse caso de uso. Aqui eu vou usando aquele Lucid, né, mas aqui também eu posso vir aqui, né, tem uns atores aqui, né, eu posso vir cá, criar um ator. Apagar isso aqui. Eu posso vir cá, definir um caso de uso. Nesse caso, listar clientes, né? E aqui é o... Deixa eu dar um nome aqui, é o operador, que a gente chama de vendedor, né? Vendedor. E aqui eu tenho uma associação dos dois, né? Tem uma divisão, uma associação aqui, ó. Esse cara associado a esse cara, né? Então eu tenho esse caso de uso aqui. Então esse é um diagrama de caso de uso que pode ser utilizado também, né, para modelagem de sistema, né? Aqui está a descrição tabular, nós não usamos a descrição tabular não, mas nós fizemos aqui uma descrição com pré-condições, curso normal e curso de exceção, né? Então tem essas opções aqui para o diagrama de caso de uso. Nesse exemplo aqui do livro ele coloca, olha, você pode definir atores, você pode definir uma descrição, você pode definir os dados, né, que você vai precisar, quais são os comandos, os gatilhos, né? Aqui, né, o comando de usuário emitido pela recepcionista do médico, né? E aqui a resposta, confirmação de que o programa de registro, né, de pacientes, né, o PRS, foi atualizado. E alguns comentários também. Então você pode fazer isso de forma tabular. Não existe uma regra, né? Nesse caso aqui ele usou uma tabela para poder descrever os detalhes desse caso de uso. Aqui nós já usamos um texto mesmo, né, com as seçõezinhas aqui de pré-condição, de descrição, né, pré-condição, curso normal, curso de exceção. Aqui está outros exemplos, casos de uso envolvendo o papel do recepcionista do médico. Ela pode registrar pacientes, não registrar pacientes, ver informações de pacientes, transferir dados, contatar pacientes, né? Então ela pode ter esses casos de uso envolvidos aqui. Então isso é um diagrama. Então nós estamos falando de diagrama, repetindo aqui, só recapitulando, nós estamos falando de modelos de interação em que eu tenho o diagrama de caso de uso. Agora a gente vai mostrar o diagrama de sequência, né? Então, diagramas de sequência são parte da OML e são usados para modelar as interações entre atores e objetos do sistema. Um diagrama de sequência mostra a sequência de interações que ocorre durante um caso de uso em particular ou uma instância de caso de uso. Os objetos e atores envolvidos são listados na parte superior do diagrama. Vou dar um exemplo aqui, ó. Então, aqui você tem os objetos definidos. As interações entre os objetos são indicadas por setas anotadas, né? Então você tem a recepcionista do médico, que ela vai num objeto chamado informação, infopaciente, e ela vê as informações. E para ela ver informações, o que é o ver informações? O ver informações, ele é desse tamanhozão aqui, ó. Começa aqui e termina aqui. O que é o ver informações? Ele usa o objeto MHCPMS, que está aqui, esse DB muito provavelmente é que está no banco de dados, e ele busca um relatório, ele chama aqui o relatório.
E esse objeto aqui, ele chama um relatório. Aí dentro de relatório ele chama autorizar. E aí ele vai no objeto de autorização, autoriza ou não autoriza. Ele retorna a autorização. Quando ele retorna que autoriza, né, esse cara retorna a informação do paciente. Em caso de erro, ele coloca também o erro e coloca sem acesso. Ele gera uma exceção aqui, sem acesso. Né? Então, você tem duas situações aqui. Você tem uma situação em que os dados do paciente são informados e os dados não são informados porque teve um sem acesso. Então, é quase que uma implementação do código, sabe? O diagrama de sequência, ele mostra essas interações entre os objetos. Isso facilita a vida do programador. O programador vai ler isso aqui e vai saber, olha, eu vou ter que ter um objeto do paciente, eu vou ter que ter um objeto do relatório, o método verinfo vai estar lá no paciente, o método relatório vai estar lá no objeto MHCPMS, o método autorizar vai estar dentro aqui do autorização. Então já mostra como que vai ser escrito o código, né? Isso facilita a vida do desenvolvedor. E da mesma forma, né, o diagrama de atividades, ele pode ser, né, usando uma ferramenta gráfica que eu posso criar o diagrama de atividades, né? Aqui, por exemplo, ó, tem uma barra de ação aqui, né? Eu tenho aqui os objetos, né? Aqui, ó, eu crio aqui os objetos. Posso criar aqui os objetos, né? Eu tenho aqui os atores também, né? Eu posso criar aqui o meu diagrama diagrama de atividade, não, diagrama de sequência. Eu crio o diagrama de sequência aqui com as minhas barras, né? Então, só recapitulando aqui, ó, tem essa barrazinha, né? Aí eu posso crescê-la aqui, né? Duplicar essa barra, Ctrl V, Ctrl V. Isso. Isso. Vou alinhar ela aqui para ficar melhor. Isso, fica bonitinho aqui, organizadinho. Isso, né? Então posso criar aqui mais duas, né? Aí aqui eu tenho um objeto que ele chamou ali de info paciente, né? Ali ele chamou o cara de MHCPMS -db, né? Que ele usou o nome ali. E aqui ele chamou de autorização. E o ator aqui é a recepcionista, né? Recepcionista. Então eu consigo aqui fazer essas interações, né? E aqui, ó, eu tenho as setas, né? Que seria uma mensagem, né? Uma troca de mensagens entre objetos, né? Então, ó, a recepcionista manda uma mensagem aqui, ó. Ele vai e cola, é legalzinho isso aqui. O que é essa mensagem que ela mandou, né? Vinfo, né? Passando o PID ali, ó. Então ela chamou vinfo, ver ou ver? Ver. Normalmente no infinitivo que a gente usa, né? Isso mesmo, ó. Então era... Vou dar um zoom aqui para vocês verem, eu sei que vocês não estão enxergando. E aí ela passou o PID. O PID é de paciente ID, né? Então, olha lá, ó. Nem eu estava enxergando.
Aí, ó, então ele dá a interação aqui, né? Mostra a interação certinha, né? E aqui tem uma ligação dos dois aqui. Pera aí, deixa eu ver. Ator. É essa aqui, ó. Nesse caso aqui, deixa eu ver qual que faria essa ligação aqui. Essa aqui, eu usei o cara errado, né? Desculpe, tá, galera? Eu usei o cara errado aqui, mas seria... Esse cara aqui estaria ligado... Seria, na verdade, esse cara aqui, né? Isso, para dar a representação aqui, ó. Para ficar organizadinho, né? Duas partes aqui, né? Você tem aqui P, que é o nome, seria o nome aqui da variável, né? Que é info paciente, né? Olha lá, seria isso. Então você consegue, né? Eu não vou terminar aqui não, senão vai ficar muito demorado. Você consegue representar aqui um diagrama de atividades, né? Usando o ML. Deixa eu salvar esse arquivo aqui. É um arquivo XML mesmo? Não, acho que vai ficar legal. Deixa eu só salvar aqui para depois eu postar isso aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Beleza. Isso. Diagram. O ML aqui, ó. Então eu consigo, né, colocar também aqui diagrama de sequência. Aqui ele me mostra outro diagrama de sequência, que é transferir dados, né? Aqui ele mostra certinho, atualiza. Aí ele vai, olha, eu tenho os objetos aqui em cima, eu tenho aqui a recepcionista, eu tenho aqui o sistema que vai receber os dados, né? Olha para você, eu tenho que fazer um login, então eu chamo login, esse cara responde ok, né? Lá no final eu faço um logout, então eu saio do sistema, né? Esse cara, o PRS, é um sistema, eu passo por cima aqui de todos, né? Aí eu venho aqui, ó, depois eu chamo enviar info. O enviar info tem aqui o atualizar info, que é do objeto info paciente. Depois tem o atualizar PRS, que é desse cara aqui. Depois tem o autorizar, aí faz a autorização, volta, ok, aí eu envio o sumário, eu atualizo o sumário, resumir. Então ele explica o passo a passo aqui de como proceder, né? Certinho. Beleza, então esse é um outro exemplo de diagrama de sequências. Então você pode criar isso usando um ML que vai descrever ali essa interação entre os objetos, né, e as operações do sistema, o que o sistema realmente faz. Aqui já está em um nível mais de código, de codificação, né? Você tem aqui modelos estruturais. Modelos estruturais de software mostram a organização de um sistema em termos de seus componentes que compõem esse sistema e seus relacionamentos. Esse é muito bacana, talvez seja o mais importante aí para o nosso objetivo aqui de hoje, né, que são os modelos estruturais. Os modelos estruturais podem ser modelos estáticos, que mostram a estrutura do projeto, do sistema, ou modelos dinâmicos, que mostram a organização do sistema quando ele está em execução. Esses modelos dinâmicos aqui, muito provavelmente, se der aqui a gente mostra um exemplo, mas eu acho que não vai dar, acho avançado para essa, porque esses estruturais aqui já vai dar um trabalhozinho, vou mostrar para vocês, tá? Você cria modelos estruturais de um sistema quando está discutindo e projetando a arquitetura do sistema, né?
Como que você cria um modelo estrutural? Diagrama de classe. Não tinha o diagrama de sequência, diagrama de caso de uso, que é um modelo de interação, um modelo da estrutura do sistema. Eu tenho um diagrama de classe, tá? O que é um diagrama de classe? São as classes do sistema e a associação entre essas classes. Basicamente é isso que é um diagrama de classes, tá? Uma classe de objeto pode ser considerada como uma definição geral de um tipo de objeto do sistema. Uma associação, uma ligação entre as classes que indica que há um relacionamento entre elas. Vou dar um exemplo aqui clássico para vocês, tá? Vou até dar um zoom aqui, ó. Eu vou criar aqui um objeto, uma classe na verdade, tá? E essa classe que eu vou criar aqui, deixa eu só colocar ela aqui um pouquinho mais para cima, ela vai se chamar cliente. A classe cliente, ela tem um método chamado, um campo, né, chamado nome. E eu posso adicionar mais campos aqui, ó. Eu posso vir cá e acrescentar mais campos nessa minha classe. Deixa eu ver aqui como é que eu faço para acrescentar mais campos. Deixa eu ver se ele me deixa aqui. Ele está colocando aqui property name. Deixa eu ver se é isso aqui. Teste. Não. Como é que eu faço para acrescentar mais campos aqui, hein? Não é isso que eu fiz, não. Se eu quisesse colocar mais campos aqui, ele não deixou, não. Não tá me dando essa opção, não, que deixa eu ver aqui. Editar dados, ele deixa, beleza. As propriedades estão aqui. Vai ficar por enquanto aqui nessa ferramenta que eu não estou conseguindo nesse exato momento adicionar aqui mais campos, mais métodos, né? Não está deixando eu colocar aqui. Talvez se eu fizer assim, eu teria, mas está muito burocrático se eu tiver que fazer isso aqui, eu não tô. Mas eu acho que é assim. Tá vendo? Parece que mas é assim mesmo, tá? É na mão mesmo. Você coloca aqui o texto que você quiser aqui na mão, né? Então, o paciente ele tem, um cliente ele tem CPF, né? Ele tem nome, ele tem endereço, né? Então eu teria que colocar na mão aqui mesmo, né? Endereço, e ele tem um campo telefone, né? Então tá aqui o diagrama de classes, eu coloco aqui. E aqui eu tenho o método, né? O método, os métodos aqui desse objeto, né? Então aquele objeto lá, info paciente, tinha um método. Não estou gostando muito desse layout, não. Achei que isso aqui ele fazia de forma automática, mas aqui deu certo, né? Aqui, acho que deu certo aqui. Acho que tá ok aqui, ó. Beleza. Aí eu vou criar
Então é assim que eu adicionaria os campos de cliente nesse diagrama de classes, né? Beleza, deixa eu só voltar aqui. Então não vou adicionar nenhum não para explicar outra coisa. Depois se der aqui a gente volta. Então eu tenho esse cara. Eu vou criar aqui um outro objeto, né? Por exemplo, esse é um diagrama de classes do meu sistema, né? Que é aquele sistema que a gente usa como exemplo. Venda. Eu tenho um outro cara aqui, por exemplo, que chama produto, né? Tá aqui produto, então eu tenho um cliente, tem uma venda, tem um produto, e eu tenho um outro cara aqui que é venda produto. Né? E eu tenho uma associação de todos esses objetos aqui, dessas classes, né? Um relacionamento entre essas classes, né? Então eu posso fazer da seguinte forma, ó. Posso vir cá, pegar aqui e fazer uma associação, né? Essa associação aqui, ó, eu venho cá nessa classe e junto com essa outra classe aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar isso. Isso, consegui ali. Isso, consegui. Então eu tenho uma associação aqui, né, entre essas classes. Na verdade eu nem quero com seta não, tá? Eu quero uma associação diferente aqui. Eu quero indicar outra coisa. Então eu vou fazer uma associação aqui, ó, dessa classe com essa classe. Beleza, ó. Esse cara aqui eu quero falar, por exemplo, né, que um cliente, isso é muito comum a gente fazer isso, tá? No diagrama de classes, tem asterisco, que significa, nesse exemplo aqui, significa N pacientes, tá? Então, vários pacientes. Ou então posso escrever assim, ó. Um cliente tem de 0 a N vendas, né? Na verdade não é paciente não, vendas. Um cliente tem de 0, pode ter cliente cadastrado que não tenha nenhuma venda, né? Eu faço esse relacionamento aqui, né? E posso criar também um outro relacionamento, né? Entre venda, por exemplo, posso vir cá e criar, deixa eu só chegar para cá um pouquinho esses aqui. Esse com esse, né? Então uma venda ela tem pelo menos a N itens, que seria esse venda produto aí, né? Ó, essa que seria a ideia, né? Então faço esse relacionamento aqui, ó, organizadinho, beleza? E eu posso repetir isso aqui, né? Posso repetir isso aqui, né, para produto, né? Em que um produto está associado a uma ou mais vendas, né? Então eu crio aqui um diagrama de classes do meu sistema. Então o programador pega aqui esse diagrama de classes, né? Ele consegue ver os relacionamentos entre as classes, né? Ele consegue ter uma visão da estrutura do sistema, né? Aí, ó. Então eu consigo ver aqui a estrutura do meu sistema, né? Então é isso, essa que é uma da ideia aqui do diagrama de classe, né? Então é para isso que eu uso aqui os diagramas de classe.
Então, isso tudo vai junto com o documento de especificação de requisito, né? Tá aqui a estrutura de classes do sistema, né? Então, você tem o cliente tem uma ou mais vendas, venda está associada com o produto via uma classe intermediária chamada venda-produto, né? Aí aqui eu posso definir os campos de cliente, né? CPF, CNPJ, nome, endereço, telefone. Venda, o que tem numa venda? Valor, ela tem o próprio cliente, que é um atributo, né? Ela tem uma associação com o produto, em que aqui eu defino quantidade, eu defino, a venda tem uma data também. Além do valor, ela tem uma data e um número, né? A venda tal, venda número tal, venda número tal. Produto tem uma quantidade e o valor do produto e um valor total, em que o valor total de venda é a soma do valor total de todas as vendas produto. E aí por aí vai. Eu vou criando o meu diagrama de classes, né? Essa que é a ideia aqui. Isso fortalece a minha especificação de requisitos, né? E eu uso técnicas aqui para poder realizar essa modelagem, né? Então é isso é bem interessante. Vou mostrar só um paralelo aqui, que é o seguinte, ó. Tem ferramentas que permitem fazer essa extração do diagrama de classes a partir, né, do banco de dados, né? Eu tenho um banco de dados aqui, ó. Deixa eu só abrir aqui rapidinho. Mostrar para vocês esse exemplo em que eu crio o diagrama de classes a partir do banco de dados. Deixa eu ver se eu tenho aqui como exemplo. Acho que eu tenho. Espera aí. C2 pontos, usuários, César, sócio, tenho. Acho que esse cara aqui dá para eu mostrar para vocês. Um exemplo aqui, ó. Essa é uma ferramenta dentro do Visual Studio que a partir do banco de dados, então eu tenho uma conexão com o banco de dados, né? Deixa eu mostrar o banco de dados aqui para vocês. Um pouquinho lento aqui, acho que vai dar certo, deu, beleza, ó, eu tenho um banco de dados aqui, esse banco de dados, ele tem aqui uma tabela chamada cliente, né, aqui ó, essa tabela é o banco de dados, ele tem nome, endereço e telefone, eu consigo aqui, ó, a partir do banco de dados, gerar o diagrama de classes, ó. Então eu tenho nesse formato aqui, ó, com os atributos, com as propriedades, tá vendo? Então eu criei o banco, criei a tabela no banco, vim aqui, mandei atualizar o meu modelo. Aqui é porque aqui não está funcionando não, mas seria, aqui não carregou não. E teria aqui a opção das tabelas. Eu iria atualizar o meu modelo, deve ser porque tem um tempo que eu não acesso, deve ser algum problema de usuário e senha. Mas ele pega aqui, ó, o que está aqui, ele transforma nos atributos. E aí depois o que ele já faz, que é interessante para vocês, ele já gera o código. Então, ó, o banco de dados está aqui, o diagrama de classes está aqui, e aqui está as classes aqui está o código fonte que refere-se a essa tabela do banco de dados. Então você tem ferramentas que fazem esse processo, né, de a partir do banco gerar o diagrama de classes, que é uma estrutura estática do sistema, um modelo estático, que é o que nós estamos estudando, ó. Diagrama de classes, né?
São usados quando está se desenvolvendo um modelo de sistema orientado a objetos para mostrar as classes em um sistema e a associação entre elas. Então, aqui nesse caso, ele não tem nenhuma associação, é só uma única tabela, ele gera um único arquivo. Agora eu vou mostrar para vocês uma que tem associação, tá? Vou pegar aqui, por exemplo, esse cara aqui, em que eu tenho um banco de dados, o princípio é o mesmo. Eu tenho um banco de dados, eu uso uma ferramenta que vai no banco de dados, faz a leitura dos dados que estão nesse banco de dados e gera o diagrama de classes para mim. Né? Vou pegar aqui, ó. Aqui, ó, aqui ele já tem o relacionamento. Então, ó, o que é uma doação? Uma doação, ela tem uma associação, ó, com pessoa. Então, para eu fazer uma doação, eu tenho que ter uma pessoa. Eu tenho que ter um benefício, que seria esse entidade benefício, por exemplo, uma cesta básica, um kit higiene pessoal, um kit fruta, né? Alguma coisa assim que eu vou fazer uma doação, um kit roupa de inverno, alguma coisa assim, nesse sentido, né? E aí eu tenho que ter esse item, né? Então, para eu realizar uma doação, tem que ter uma pessoa e tem que ter uma entidade benefício aqui descrita, né? E aí eu tenho que ter também aqui, deixa eu só ver. E aí tenho que ter uma família também associada. Então, eu vou doar para uma pessoa que faz parte de uma família que tem um benefício. Então, esse relacionamento aqui é o diagrama de classes. Feito esse diagrama de classes, ele automaticamente já gera o código-fonte para mim, né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, a doação. Então, ele gera a tabela doação, a classe doação com os campos, ó. Aqui int, isso aqui já é coisa de código-fonte, string, tá vendo, ó? E ele gera uma relação com família. Então, eu tenho um objeto aqui dentro, com pessoa, com entidade benefício, que foi esse relacionamento que ele identificou aqui. Gente, isso aqui, ó, facilita demais a vida do programador, né? Por quê? Porque qualquer alteração que eu faço lá no banco, ele já reflete no código-fonte de forma automática, né? Então isso facilita muito. Então estou mostrando para vocês a importância desse diagrama de classes, né? Em que eu crio o banco, ele gera automaticamente o diagrama de classes e ele automaticamente gera o código-fonte para mim. Se você observar, ó, auto-generated. This code, então este código foi gerado a partir de uma template. Mudanças manuais neste arquivo pode causar um comportamento inesperado. Então ele está querendo dizer, não mexe nesse arquivo, porque esse arquivo aqui ele é gerado automaticamente. Geração de código, gente, é base para qualquer desenvolvimento de software, é assim que funciona. Você nem sempre faz tudo na mão, né? Você tem ferramentas para poder te auxiliar nesse processo. Quando vocês fizerem a disciplina de programação orientada a objetos, vocês vão ver, muito provavelmente o professor lá vai dar exemplos de classes para vocês e de atributos e de métodos, né? Aí certamente aqui vocês vão ver a relação, a associação entre um objeto, uma classe e outra classe. Nesse exemplo aqui, ó, eu tenho uma relação de doação com pessoa, em que a doação tem uma pessoa. Se eu for lá em pessoa, né, se eu for lá e abrir pessoa, olha o que vai acontecer, ó. Eu tenho uma coleção de doação, então eu tenho uma lista, esse e-collection aqui é uma lista de doação. Então uma pessoa, ela pode ter recebido várias N doações. E aonde está representado isso? Aqui no diagrama de classes, ó. Uma pessoa, esse asterisco aqui, ó, significa N doações, né? Essa aqui é a ideia. Beleza? Então,
Tá aqui um exemplo do diagrama de classes. Aqui está um exemplo bem simplesinho, né, do livro. O exemplo que eu dei foi mais elaborado, mais complexo, mas da importância desse diagrama de classe, lembrando que ele pode ser gerado automaticamente a partir do banco de dados. Vai ter que ter ferramenta para isso. No caso, o exemplo aqui do Visual Studio, ele consegue fazer esse tipo de criação, de associação. Aqui ele mostra um outro diagrama de classes para esse sistema aqui, né, de prescrição de medicamentos, né, do PMS aqui. Aí tem aqui, ó, as classes. Ele criou a classe paciente, ele criou a classe consultor, clínico geral, criou uma classe chamada medicação, criou uma classe chamada tratamento e fez o relacionamento entre essas classes, né? Ele colocou até verbo indicando aqui, ó, qual que é essa associação. Então, ó, paciente frequenta uma consulta, né? Então ele colocou a ação, o verbo aqui, né? O paciente ele é indicado por um clínico geral. Para eles é importante definir qual foi o clínico geral que indicou, né? Numa consulta você tem a prescrição de medicamento. Numa consulta você tem a prescrição de um tratamento. Uma consulta ela é realizada em um ambulatório de um hospital. Então ele mostra, aqui está um pouco mais completo porque ele tem os verbos aqui, né, que as ações que ajudam você a identificar o relacionamento entre as classes. Ele descreve de forma textual as associações, é basicamente isso. Aí aqui ele mostra a classe consulta com um pouco mais de detalhe, com os métodos dela, né, que é novo, prescrever, registrar, transcrever e etc. Então é isso, galera, é isso que tem em relação a diagrama de classes, é diagrama de caso de uso, é diagrama de sequência, aquela parte de contexto do software e um detalhe, né, um pouco sobre a UML, utilizando aqui o Diagram, né, que é um softwarezinho para você criar esses diagramas UML que a gente criou aqui, um diagrama de atividades, um diagrama de caso de uso, um diagrama de sequência, um diagrama de classes. Beleza? É isso, até a nossa próxima aula. Eu vou responder as dúvidas aqui, interagir com a turma que está de forma síncrona comigo aqui. É isso, um abraço, até a nossa próxima aula.